Olá pessoal, o papo hoje são capacitores variáveis. Esses componentes aqui muito populares, muito utilizados em rádios analógicos, né? AM, FM, ondas curtas. Eles hoje em dia estão um pouco em desuso aqui nos equipamentos mais modernos, né? Que são baseados aí em PLL, né? Ou então em Software Defined Radio, SDR, né? Componentes mais avançados, né? Técnicas mais sofisticadas de fazer rádio e tal. Mas esses carinhas aqui ainda gozam de uma excelente reputação pra gente robista, né? Que gosta de mexer aí com rádio, etc, né? E eles efetivamente, nos rádios analógicos, eles efetivamente ajudam a gente aí pra caramba a fazer experiências e brincadeiras com radiofrequência, né? Com RF, né? Então, basicamente, vamos fazer uma amostragem aí rapidinho, algumas medidas e tal, algumas técnicas e dicas. Espero que vocês achem o vídeo bacana. Esse vídeo, na realidade, é inspirado por vários youtubeiros aí, mas principalmente pelo Casagrande do canal Electromakers Brasil, que ele, volta e meia, ele abre aí as caixas, ele compra aí no Mercado Livre as caixas cheio de capacitores variáveis, etc. e mostra aí pra gente. Então esse aqui basicamente é um vídeo também inspirado nisso aí. É isso aí, vamos lá! Bom, só para poder compreender um pouco mais como o capacitor variável funciona, é só uma introduçãozinha aqui, nada extenso, tá? Mas o que é um capacitor? Um capacitor normalmente variável, não variável de qualquer tipo, ele é o quê? Ele normalmente é composto de dois eletrodos, tá? Então uma placa aqui embaixo, uma placa aqui em cima, separados, sem contato elétrico entre eles, separados por uma camada dielétrica, uma camada que não conduz eletricidade, tá? E, bom, então no final das contas um capacitor, ele não consegue passar nenhuma corrente contínua. Se você ligar uma bateria aqui, não vai passar uma corrente contínua, uma corrente alternada, a corrente alternada vai passar, entre aspas, de um lado ao outro, tá? Existe toda uma tratativa com campos elétricos e indução, que eu não vou entrar nesse vídeo agora, mas o que é importante saber, o capacitor, ele bloqueia corrente contínua, corrente de pilhas, etc. E a corrente alternada, ela passa através do capacitor, tá? Então, basicamente, bom, aí você tem aqui só um resumão com símbolos normais, tá? Capacitor polarizado, ou eletrolítico, que a gente conhece tanto, mas também tem tanto e outros modos. Tem aqui o capacitor variável, que é o que a gente vai ver agora, e o trimmer. O trimmer também eu vou mostrar uns exemplozinhos aí pequenininhos. O trimmer é um capacitor ajustável, em geral, de maneira bem pequenininha, tá? Isso é o que eu mostrei nos vídeos dos rádios e tal, quando você tinha sintonia fina e a sintonia do dial grande, a sintonia fina era um trimmer normalmente, tá? Então você tem aqui basicamente só uma equação pequena aqui, simples aqui, que mostra o quê? A capacitância, ou seja, o valor do capacitor, que é importante para determinar o capacitor variável, né? O valor da capacitância é a constante dielétrica do material, uma propriedade intrínseca do material que isola as duas placas, multiplicado pela área, ou seja, o tamanho da placa, e dividido pela distância. Quanto menor a distância, maior a capacitância e vice-versa. Então você tem aí mais ou menos uma relação. Isso vai se mostrar importante quando a gente mostrar o capacitor variável mecanicamente falando. Bom, eis aí uma coleção de capacitores variáveis, tá? Todos esses grandões aqui, e um pouco mais miniaturizado, o capacitor variável típico de rádios mais portáteis e mais modernos, tá? E aqui uma série de pequenos trimmers também, são capacitores ajustáveis na realidade, são bem pequenininhos, justamente porque a faixa de ajuste deles normalmente é menor do que a faixa de ajuste dos grandes capacitores variáveis. E o princípio básico de funcionamento, deixa eu pegar aqui um capacitor simples, né? É que quando você gira o eixo, você note que você gira o eixo e você tem uma rotação dessa parte posterior aqui, tá? E essa parte aqui, dá para notar que ela faz um arco, né? Arco bonito e tal. E olha que interessante. Existe um conjunto de pequenas placas aqui embaixo, tá? Conectadas nesses terminais aqui. E existe essa outra parte da placa
que roda em torno e na realidade ela se intercala com a parte fixa aqui do capacitor variável. De acordo com a equação que a gente mostrou, o que eu estou variando aqui na realidade é a área que está interfaceando entre a parte fixa e a parte móvel do capacitor. E isso efetivamente muda a capacitância total do capacitor variável. Então, na realidade, diretamente proporcional àquela equação, eu consigo variar a capacitância porque eu estou variando a área que um capacitor, que uma conjunto de placas está intercalado com outro conjunto de placas. Então, basicamente, esse é o princípio fundamental de funcionamento, tá? A partir daí são variações físicas, mecânicas, etc. E neste caso aqui, por exemplo, é um capacitor de um estágio, ou seja, eu conecto, aqui é o terminal fixo, né? São os terminais fixos, e a carcassinha é o terminal móvel, tá? Então, efetivamente, eu tenho os terminais meus, são a carcaça e esses terminaizinhos aqui. Então, esse aqui é um capacitor de um estágio, ou uma seção, na realidade, como se é chamado. Aí você tem capacitores um pouco mais complexos, como o que eu mostrei originalmente, em que você tem várias seções aqui. Então, na realidade, eu tenho o quê? Eu tenho uma seção variável, duas na realidade, mesmo princípio básico, a carcaça, o chassi, com os terminaizinhos aqui, e você muda a capacitância aqui. E esse daqui, note que tem menos placas, tá? Elas têm menos placas e elas são um pouquinho mais espaçadas. Esse aqui é um capacitor de menos capacitância, de capacitância menor, porque existem menos placas, ou seja, a área total, na realidade, que isso é interessante, a área total do capacitor é a soma de cada plaquinha dessas intercalada com a outra. Como esse aqui tem menos placas, e obviamente que a circunferência do capacitor é a mesma, nota-se então que a área desse capacitor aqui é menor. Então, você, olhando para os terminais, você nota uma coisa interessante. Bom, uma seção aqui, enfim, bem separada, duas seções desse capacitor de mais alta capacitância, digamos assim. E tenho, na realidade, parece aparentemente uma seção só, mas na realidade são duas, porque os terminais aqui estão isolados. Eles têm uma peça de baquelite aqui, eles estão isolados entre si. Então, efetivamente, eu tenho um capacitor de 4 seções diferentes aqui. E é o mesmo princípio do outro. Terminal terra, né, ou seja, a carcassinha é o que varia, né, o que anda aqui, e os terminaizinhos é o que é a parte fixa de cada seção do capacitor. Então, isso aqui são 4 seções. Esse daqui, idem na mesma data. Esse aqui eu botei um botãozinho aqui. Esse aqui, idem na mesma data. Você nota aqui que são três lâminas variando contra duas aqui, e esse aqui é um pouco mais. Então também existem aí 1, 2, 3, 4, 5. Essas aqui são 5 seções diferentes do mesmo capacitor variável. Bom, e o capacitor menor, esse é um capacitor miniaturizado, ele é usado muito em rádios portáteis, como os que eu mostrei nos vídeos anteriores aí, recentes, né? E esse capacitor, na realidade, ao invés de usar, esse aqui é interessante, ele usa o espaçamento entre as placas, nesse tipo de capacitor, é o ar. E o espaçamento entre essas placas aqui é um poliéster, é um plástico. E esse plástico tem uma constante dielétrica muito maior do que o ar puro. Então é por isso que ele consegue ser mais compacto. Consegue ter a mesma capacitância ou capacitâncias comparavelmente semelhantes e em um espaço muito menor. E esse capacitor ele tem 4 seções, 2 para AM e 2 para FM. As de AM aqui, quanto mais plaquinhas ou quanto mais seções diferentes aqui embaixo, maior é a capacitância, que é justamente para AM, ondas curtas, e aqui em cima normalmente é a seção para FM. E você faz as conexões aqui por cima, semelhante ao outro. Cada terminal aqui, cada capacitor, na realidade, cada seção do capacitor está ligada entre um terminal aqui e esses terminais laterais aqui são o terminal comum, digamos assim, como se fosse a carcaça do capacitor grande. Então, esses capacitores são muito comuns e os trimmers aqui normalmente têm uma seção só. Eles são apenas para ajustar aí
a capacitância. É mais ou menos o princípio na aplicação em rádio. O capacitor variável está ligado ao dial principal e o trimmer está ligado a esse pequenininho aqui, ao que é a sintonia fina, digamos assim. Tá? Então, essa é a relação entre os dois num circuito normal. Bom, agora a gente chega na fase de testar, saber qual é o valor da capacitância que você tem, né? Então, basicamente, o que você tem, obviamente, se você tem um medidor de LCR, é fácil, né? Você, com a capacitância aqui, em geral, é relativamente baixa, idealmente você põe na frequência mais alta e tem a certeza de que está tudo calibradinho, né? Você põe as duas coisas em curto e só para ter certeza de que não tem nenhuma resistência residual nem nada. E aí você manda a brasa. Como eu havia comentado, um dos terminais é esse terminal aqui, o outro é a própria carcassinha dele. Então o que você faz? Olha só, então capacitância básica, com todo ele fechadinho, 394. Claro, a área é maior, capacitância é maior. Agora eu vou mudar aqui. Olha que curioso, eu botei o dedo, tirei o dedo. Você vê, a questão é a seguinte, como a frequência é alta, o seu dedo influencia bastante, tá? Você introduz ruído nisso aí. Aí você vai girando o capacitor e você vai vendo aqui a diferença natural, né? Como se fosse um rheostat, um potenciômetro, né? Opa! Eu botei em um lugar aqui que ficou mecanicamente ruim. Aí eu chego aqui na capacitância mínima do carinha. Desculpa o reflexo aí um pouco, mas a capacitância mínima aí, 12,98 picofarads. Então você vê que o valor de capacitância é bem pequenininho, de 13 picofarads até 400, quase 400 picofarads, 396, 397. Então isso aqui dá uma boa medida da capacitância aí. Obviamente, para evitar que os seus dedos interfiram, você pode naturalmente só botar um knob aqui. Aí quando você põe o valor da capacitância, quando você põe as pontas de prova, né, do equipamento, tá aí 28, eu ponho a mão, ele não altera, porque minha mão não altera a capacitância, não interfere na medida. Então, preferivelmente, você usa um knobzinho e aí você faz a mesma medida aqui, nesse caso aqui, de 28 picofarads a 8 picofarads, tá? E, naturalmente, esse outro bitelão grandão também. Obviamente, que esse aqui é uma das seções dele, a outra seção. Aí você faz essa medida em sequência. Aqui começa em 9 e vai até, vamos lá, só virando totalmente, quase 200 picofarads. Então esse capacitor tem seções aí de até 200 picofarads. E obviamente o grandalhão aqui também tem a sua capacitância. Então vamos ver aqui direitinho. Opa! Vamos lá, grudando as palhetinhas aqui. Bom, eu estou sem o meu knob, então vai interferir um pouquinho, mais 430. E vai reduzindo até 14, 12 ponto alguma coisa. Então, isso aqui é relativamente bem fácil com um medidor de LCR, tá? O medidor de LCR é um cara bastante avançado. Bom, naturalmente, você pode fazer a medida com o multímetro, o capacímetro do seu multímetro, mas tem 3 aspectos muito importantes a serem considerados. Primeiro, multímetros mais simples podem não ter resolução suficiente para poder medir o capacitor nas partes mais baixas, né, no valores mais baixos. Por exemplo, o RM113 vai até dezenas de picofarads, tá? Então não tem jeito, ele está bem no cantinho da sua faixa. O T61, por exemplo, ele tem um excelente capacímetro, mas a capacitância residual dele é bastante alta, 284
picofarads, tá? E então, obviamente, você teria que usar o modo relativo para zerar essa coisa toda, tá? Agora, você sempre considera, no modo relativo, você sempre tem que setar o modo relativo com as pontas de prova, tá? Que quanto maior a sensibilidade, maior a influência das próprias pontas de prova. Se eu, por exemplo, pego as minhas pontinhas de prova, as mesmas que eu usei com o LCR, e eu coloco-as aqui, por exemplo, você nota a diferença do próprio valor das pontinhas aqui. Por quê? Porque a capacitância das próprias pontas influencia. Então, naturalmente, por exemplo, usando um multímetro desses, eu posso medir o nosso outro capacitor aqui, o primeiro capacitorzinho variável. Tá? Aí eu estou aqui com um valor de aproximadamente 14 picofarads e com uma relativa aproximação, né? 398, 397 picofarads. Então tá bem razoável aqui. Já o Rich Meters, ele vai me dar um valor que vai começar provavelmente com um erro maior. Você note aqui o valor dele, eu deixando o capacitor sem ter interferência da minha mão, ele está me medindo 410 picofarads, tá? Então, que é o valor nominal dele aqui mesmo, tudo bem, está bem razoável, mas aí chega aqui no fundo de escala ele dá 0, o que não é tão ideal assim, mas dá para os seus gastos, né? Afinal de contas, chega aqui no meio da escala, 200 picofarads, enfim, só considerando as limitações do equipamento em si, tá? E, naturalmente, um instrumento bem mais preciso, em que você tem uma resolução de 1 nanofarad, 1 picofarad, e sem o valor residual grande, você também pode zerar isso aqui. Aqui, naturalmente, quando você conecta as pontas, ele vai ter aqui sua capacitância residual, bem menor no caso, né? 6 picofarads, você pode anular e botar ele para medir direitinho também, e não vai ter. E aí vai ter uma resolução razoável, tá? Então, tá vendo, ó, 400 picofarads, e aí eu ponho o bichinho para rodar, 12 picofarads, está bastante próximo aí. Então, só leve em consideração mesmo o tipo do equipamento e as suas limitações mesmo, tá? No geral, no cômputo geral, dá para se ter uma boa ideia usando desde o instrumento mais básico até o instrumento mais avançado, com as limitações aí de resolução. Bom, e aí, então, me mandaram mais uns capacitores aí, o rapaz mandou aí uns capacitores, estão bem embaladinhos, não sei, vamos ver. Vamos abrir aqui direitinho. Mandou numa caixa de oatmeal. Parece estar bem embalado, tá? Eu acho que não vai ter. Não teve problema de transporte, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver abrindo. Mais uma seção aqui. Estão embalados um a um. 2, 3. 3 capacitores. Vamos ver aqui. A pessoa gastou aqui com o envelope da USPS. Um capacitor. Rapaz, que beleza. Quase que caiu o outro aqui. Que beleza. Tem até um quinobinho. Tá travado aqui? Tá travado porque tem uma malha aqui. Mas foi definitivamente retirado de rádio, mas está em excelente estado, tá? Só dá uma limpezinha. 3 gangues, como... Aliás, não tenho de 3 gangues, eu só tenho de 2, né? Mas esse aqui, 3 gangues, lindão. Tá com jeitinho de ser a mesma capacitância do outro. As 3 seções curto-circuitadas aqui, curioso. Ou isso aqui é a terra? Não, as seções estão curto-circuitadas mesmo. Bom, tudo bem. É o jeito que estava, provavelmente, em algum rádio, alguma experiência. Vamos ver o outro aqui.
mais um de sucata. Ixi, esse aqui saiu de um radião também. Ó, lindão também, três seções. Esse aqui tem um eixo de motor. Provavelmente algum motorzinho fazia o giro disso aqui. E estão em excelente estado, rapaz. Olha, estão em excelente estado. Tem que só verificar mesmo se as plaquinhas parecem estar todas certinhas. Isso é um dos pontos interessantes de se observar. Às vezes pode estar amassado e tal, mas estão bonitos aí. Estão bonitos os bichinhos aí. Depois eu faço as medidas deles direitinho, só para ver as capacitâncias. E aqui tem o terceiro. O terceiro era o mais diferentão. Rapaz, é grande, hein? Rapaz, esse daqui tá bonito. Que tem, curioso, né? Tá aqui o capacitor, naturalmente as placas estão aqui, vamos ver. As placas estão aqui. Tá faltando placa nisso? Tá, que pena. Tá faltando placa. Esse aqui foi vaporizado. Ou não, acho que não. Porque o eixo aqui não tá com aparência de ter placas faltando, ou seja, eu imagino que a peça aqui de cima, você vê que tem três saliências aqui, né? 3 partes aqui para você conectar mais lâminas, mas o eixo aqui parece que está completo. Então eu imagino que isso aqui seja só uma questão de método de fabricação, mas interessantíssimo, porque isso aqui tem um borne aqui, ainda original. Talvez tivesse um outro borne aqui nesse ponto. Tem uma tomada de lâmpada aqui, porcelana, uma base de soquete de lâmpadazinha pequenininha já é, e uma base de válvula. Rapaz, uma base de válvula, baquelite e tudo. É uma base de válvula. Os contatos aqui, 6 pinos. Isso aqui é coisa antiga. 6 pinos, não creio que isso aqui seja um pino, imagino que seja só ilhóis mesmo. Rapaz, e o cabo aqui isso aqui é uma relíquia. Isso aqui é um cabo parece de tecido, tá? Impressionante. Caramba, esse aqui é um componente mais raro, viu? A capacitância desse aqui deve ser uma coisa interessante, deve ser quase 0. Enfim, depois eu meço aí e ponho aí os resultados. Bom, não resisti. 500 a 50 picofarads, uma faixa interessante. Bom, este outro vai de 80 picofarads, agora esse aqui tem um aspecto interessante. Continua medindo 600 picofarads, ou seja, é enorme esse capacitor. Agora percebam que ele quase chega a 1 nanofarad. Quando eu encosto, olha o que ele faz, 0,6 ohms. Então ele está em curto no finalzinho. Pode ser apenas uma sujeirinha. Quando eu abro um pouquinho ele, vamos ver aqui, tá, 10 ohms, ou seja, ele está com um pouquinho de curto. Vou abrindo, agora ele foi para a capacitância. Então ele está um pouquinho de curto. Talvez seja uma sujeirinha aí qualquer no bichinho. Enfim. Bom, este daqui é o mais inusitado. Um dos lados, naturalmente, em qualquer lugar da carcaça. Do outro lado, ele está conectado aqui no terminal da lâmpada. Agora, interessante, o tamanho das placas, a área das placas faz a diferença. Ele vai de 182 até 16, ou seja, você vê que vai de 16 a 182, é um belo de um capacitor também. Eu imagino que essa diferença, esse tipo de capacitor aqui maior, talvez seja realmente ou de um rádio muito antigo, eu teria que fazer uma pesquisa aí, ou talvez de um sistema de um pouco mais potência, tá? Que use tensões um pouco maiores, tá? Enfim, esse é um outro ponto também interessante, o dielétrico, né? Quer dizer,
As tensões não podem pular, né? Se você está dependendo de como você está operando, se tem muita tensão no circuito, essa pode pular uma centelha entre as placas, né? Mas enfim, tá aí, vistos os valorzinhos desses capacitores inusitados que chegaram aí. Bom, pessoal, é isso aí. Tá aí a família reunida agora, cresceu um pouquinho e vamos continuar com as experiências aí de rádio e tal, com esses bichinhos novos, inclusive, que chegaram aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.